Salve, salve, galerinha linda! Chegamos para mais uma aula sobre óxidos. E agora vamos falar sobre a classificação dos óxidos. Eu posso estar classificando eles de acordo com alguns critérios e vamos falando deles aqui, ok? Primeiramente, os meus chamados óxidos iônicos. O que são os meus óxidos iônicos? Óxidos iônicos serão aqueles que são formados por um metal mais oxigênio. Bom, não devia, mas vou falar. Por que ele é chamado de óxido iônico, será? Porque ele tem um tipo de ligação, deixa eu pensar, iônica. Isso, é porque ele tem ligação iônica. Oxigênio mais metal, ou seja, metal mais ametal, característica de uma ligação iônica. Então ele será classificado como um óxido do tipo iônico. Os óxidos moleculares. O que são os óxidos moleculares? São formados por ametal mais oxigênio. O oxigênio é um ametal também. Ametal mais ametal é uma das definições para ligações covalentes. Então, óxidos moleculares são formados por ligações covalentes. Os óxidos iônicos está um pouquinho mais fácil, formado por ligação iônica. Além de ametal mais oxigênio, eu também vou ter o hidrogênio ligado no oxigênio. Hidrogênio mais ametal também é ligação covalente, também vai encaixar em um óxido molecular. H2O, água, certo? A água, H2O, é um óxido do tipo molecular, formado pela junção do hidrogênio mais o oxigênio, que foge um pouquinho a regra desse ametal aí, beleza? Quanto à reação desses óxidos com água, certo? Um óxido iônico, quando reage com água, ele forma uma base. Óxido iônico mais água forma base. Então eu vou chamar esses óxidos de óxidos básicos também. Por que eu posso chamar os óxidos iônicos de básicos? Porque quando reage com água, forma uma base. Então, óxido iônico mais água forma a base. Eu vou classificar ele como sendo um óxido básico. Vamos mostrar dois exemplos aqui. Então, CaO, óxido de cálcio, mais H2O. Qual será o produto formado? Bom, é base, certo? Funções inorgânicas, bases de arrênios, terminam com OH. Então, termina com OH, e o metal ligado na história é o cálcio, CaOH. Aí você dá uma olhada e fala, putz, não tá bacana esse daqui, ó. Tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. E no lado do produto eu tenho um oxigênio e um hidrogênio somente. Então eu vou fazer o quê? CaOH2, para balancear a minha equação e eu acabar ficando com 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, um óxido iônico, que é o oxigênio mais um metal, reagindo com água, formando uma base. Mais um bem importante, Na2O mais água. Então, vou seguir a mesma ideia para formar o meu composto final, que vai ser uma base. Vou colocar OH no final, uma base de arrênios, e o metal envolvido é o Na, o sódio. Bom, analisando o balanceamento dessa reação brevemente, eu tenho 2 átomos de sódio no reagente, 2 de hidrogênio e 2 oxigênios. Então eu vou colocar Na2O2H2, vou colocar um 2 no lado de cada um? Não, vou fazer o seguinte, eu vou colocar um 2 na frente. Esse 2 na frente está indicando que eu tenho 2 de cada um deles. 2 átomos de sódio, 2 de oxigênio e 2 de hidrogênio, fechando o balanceamento dessa reaçãozinha dos óxidos também. Então, para formar uma base, coloca o OH e o metal envolvido junto. Depois você faz o acerto da quantidade aí pelo balanceamento das equações, beleza? Óxido molecular mais água. Você já percebeu que tem um asterisco, porque vai ter alguma exceçãozinha aqui, beleza? Então, óxido molecular mais água, de um modo geral, formando ácido. Óxido molecular, que é formado por ligação covalente, mais água forma ácido. Importante lembrar, ácidos são compostos moleculares formados por ligação covalente. Bases, a gente definiu nas outras aulas que são compostos iônicos, exceto uma lá somente. Mas de um modo geral, compostos iônicos. Vamos fazer exemplos aqui de óxido molecular mais água para formar um ácido também, beleza? Então vamos pegar o caso do CO2. Então problemático aí na atmosfera. CO2 mais água mais H2O deve formar um ácido na minha reação. Como que nós vamos formar esse ácido na reação então? Olha aqui, ó, ácido de arrênios, certo? Ácido de arrênios começa com H. Depois, vou colocar o carbono que está envolvido na reação e vou colocar o oxigênio lá no final. Agora eu vou acertar as quantidades. Quantos hidrogênios eu tenho no reagente? 2.
Então H2. Quantos carbonos eu tenho? Um carbono só. Tá lá. Quantos oxigênios? 2 oxigênios no CO2, mais um no H2O na água. Então fica H2CO3, 3 oxigênios. Formei o ácido carbônico na reação. Mais um exemplo para ti aí. Vamos pegar SO3. SO3 mais H2O. SO3 mais H2O. Vou seguir a mesma ordem para montar o ácido lá no final. Eu não sei montar reações. Agora você sabe. Coloca o hidrogênio primeiro. Depois o enxofre. E por último o oxigênio. Agora acerta a quantidade de cada um. 2 hidrogênios no reagente. H2. Um enxofre. 3 mais um oxigênio. Então eu tenho 4 oxigênios. 4 oxigênios no final, H2SO, 4 ácido sulfúrico. Certo? Problema aí da emissão de trióxido de enxofre para a atmosfera. Queima de combustível fóssil, certo? Emitindo bastante óxido de enxofre, causando chuva de ácido sulfúrico na nossa cabeça, chuva ácida, certo? Uma concentração baixa, porém, característica de chuva ácida está presente aqui no SO3. Muito cuidado nisso quando se fala em questões ambientais. Chuva ácida envolve bastante a formação de ácido sulfúrico, ácido sulfuroso também. Beleza? Aqui no asterisco, então, que eu marquei para vocês, eu tenho 3 óxidos moleculares que são bem importantes, que é o CO, o NO e o N2O, certo? São 3 óxidos que não reagem com água. Esses 3 óxidos não reagem com água. Eles são chamados de óxidos neutros, certo? Não reagem com água. Não vão formar ácidos e não vão formar bases. Então eles são neutros. Também são chamados de indiferentes, por eles não reagirem com água. Não quer dizer que eles não têm nenhuma reação. Eles fazem reação principalmente com oxigênio. Vamos pegar um exemplo aqui embaixo, ó. O CO mais um meio de O2 formando CO2. Então, com oxigênio tem uma reação, mas não tem reação com água. Então, quando ele é chamado de neutro, eu estou dizendo que esses óxidos característicos não reagem com água. Não que eles não tenham reatividade alguma. Então, cuidado, eles são óxidos moleculares, porque tem um oxigênio ligado a metal, oxigênio a metal, oxigênio a metal, se encaixa aqui, porém eles não fazem reação com água para formar ácido. Tem que estar sempre atento, principalmente no CO e no NO. Beleza? Então esses 3 aqui são chamados de neutros. Fechamos essa aulinha, galera, e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!